novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, e aqueles que haviam pedido, entregou Jesus à vontade deles. Se você ler todo o texto, você vai ver que Jesus ficou, daquela noite que ele foi ali para o Getsemane, que ele ficou orando, e que ele pediu para os discípulos orarem com ele. Jesus foi ali, naquele lugar que os soldados romanos, que os fariseus chegaram, né, que o povo do templo, que foram os sacerdotes que chegaram ali, não foram os soldados romanos que chegaram ali. Tinham alguns soldados do templo ali. E eles levaram Jesus, então, para Caifás, né? Foram com paus, com pedras, intimando Jesus. E Jesus falou: por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu estava todo dia lá no templo, vocês nunca me prenderam, né? E Jesus foi. Vocês sabem a história. Pedro pegou a espada, quis arrancar a cabeça daquele soldado, né? Porque era a cabeça que ele queria cortar, né? Que o soldado foi esperto, tirou rápido, pegou a orelha, né? Então, ali vocês sabem que os discípulos foram, né, de longe, né? Jesus foi levado para a casa de Caifás, e lá ele foi interrogado, e lá eles armaram muitas perguntas para Jesus, e Jesus falava: vocês que estão dizendo, né? E ali então, Jesus passa a noite na casa de Caifás, né? Dentro de um poço. Eu estive lá na casa de Caifás. Ela existe, ainda é uma ruína, mas existe lá em Israel. E tem um poço dentro da casa. Então, só as pessoas ricas daquela época que tinham água dentro de casa. E Jesus passou a noite dentro daquele poço. Nós entramos lá. É bem fundo, é muito mais fundo do que isso aqui. E você descia ali, ficava imaginando Jesus ali naquela noite, né? A noite não passava, com certeza. E dali Jesus então é mandado para Herodes. Herodes é que dominava aquela região da Judéia. Herodes manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes. Jesus ficou assim, de lá para cá, daqui para lá, não é? E aqui o texto diz que eles ridicularizaram. E lá eles puseram um manto em Jesus, como um manto de rei. E Jesus saiu com aquilo pela rua, né? Imagina a zombaria. Imagina o povo todo, né? E os discípulos, ó. Como vocês sabem, eles tinham fugido, né? Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Judas já tinha se enforcado. E ficou aquela situação ali. Mas o que nós queremos dizer é a respeito da Páscoa, né? Então, tudo isso que Jesus passou, é por isso que ele foi o trigo mais fino, é por isso que ele foi o óleo, e é por isso que ele foi o vinho, que era o presente que era entregue a Deus, além do sacrifício do cordeiro. Lá em Isaías 53, eu quero ler também, vamos ler Isaías 53, mas vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler Isaías 53, primeiro 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Vamos começar do 3. Vamos voltar lá no 3. Isaías 53, 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Mas voltando um pouquinho aqui para Isaías 52, 14. Vocês sabem que Isaías, ele é o profeta messiânico, ele viu, ele teve uma visão do sofrimento do Messias. Ele teve uma visão do que ia acontecer com Jesus. Ele sabia que um Messias viria ao mundo. Mas essa profecia de Isaías foi feita 800 anos a 1000 anos, talvez, de 800 a 1000, antes de Jesus nascer. Então Isaías viu o sofrimento do Messias. O Messias havia sido prometido. Lá em Isaías 9, Isaías entrega a profecia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, não é? Lá em Isaías 9. E agora em Isaías 52, ele sabe que vai vir um Messias para o mundo, que Deus prometeu. E lá em Números 15, quando Deus também ensina a fazer o sacrifício do cordeiro, já era o prenúncio da vinda do Messias, porque o homem já tinha pecado. Então o Senhor lá no deserto já começa a ensinar o homem como se livrar do pecado, como sair do pecado. E quando Jesus, então lá no Getsemane, fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, é porque existia uma possibilidade, como a pastora Rose pregou aqui. Sabia que existia uma possibilidade? Jesus não fez essa pergunta ao Pai porque não existia uma possibilidade. Existia. Mas assim mesmo Jesus falava: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas eu quero que você olhe para Isaías 52, 14, desculpa. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Você imagina o sofrimento e a visão que Isaías teve de uma pessoa que não parecia humana, de tanto sofrimento, de tanto flagelo, não é? De tanta crueldade que foi feito com Jesus, que ele se desfigurou, não parecia uma pessoa humana. E tudo isso porque Jesus é o trigo mais fino, porque ele foi moído, Deus agradou moê-lo. Jesus foi moído como trigo, para oferecer-se como presente ao Pai. Ele era o cordeiro que ia ser morto, cordeiro sem mácula e sem mancha, mas também ele deu esse presente ao Senhor, que foi uma ordenança do Senhor lá para o povo no deserto, não é? Então aqui, queridos, nós queremos falar da Páscoa. O mundo, como tantas outras coisas, o mundo tem torcido os valores, né? Tem torcido as verdades, né? Hoje, na pós-modernidade, o que os alunos aprendem na universidade é que não existe verdade absoluta. Na minha época, nós tínhamos verdade absoluta, e tenho até hoje. Eu tenho verdade absoluta. Deus é verdade absoluta para mim. Mas hoje os jovens são ensinados que não, nada é absoluto, nada, né? Então, a Páscoa tem sido transformada nisso. O mundo tem ensinado símbolos que não são bíblicos. E nós, muitas vezes cristãos, vamos também nessa onda, né? Nesse sistema, né? Então, ovos, chocolate, eu não tenho nada contra chocolate, aliás, eu gosto bastante, né? Também a forma do ovo também não vai fazer diferença, um chocolate redondo, oval, de colher, né, Rosa, que está fazendo, aliás, a Rosa está fazendo chocolate lá de ovo de colher. Tudo bem. Para nós, isso é só uma comida, é só um dia, nós não estamos comemorando a Páscoa com aquilo, né? A gente está gostando do chocolate mesmo, né? Mas para nós cristãos, embora a gente possa comer essas coisas, o nosso símbolo é que Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro. E nós devíamos de comemorar essas festas bíblicas. Eu sou a favor disso.
que a igreja comemorasse as festas bíblicas, que nós comêssemos o pão ázimo, que é o pão sem fermento, né? Porque a primeira Páscoa, ela foi feita lá no Egito, e Páscoa significa passagem, significa que o povo estava saindo da escravidão e indo para a liberdade. A Páscoa foi instituída lá no Egito, e o Senhor falou: olha, vocês comam um cordeiro assado no fogo. Fogo é provação, amados, né? Jesus também passa por isso, né? O sacrifício de Jesus. Então Deus fala para o povo: façam um cordeiro, comam com ervas amargas e também com pão ázimo, que era o pão sem fermento. O que significa o pão sem fermento? Significa sem pecado. O fermento fala do pecado, né? Então essa Páscoa começa lá no Egito, com a passagem do povo, quando o povo sai do Egito, né? E Páscoa também fala de 3 coisas, né? Fala da escravidão, do pecado e da saída do Egito, do sistema do mundo. Fala do juízo sobre os demônios locais. A Páscoa, o que aconteceu? Quando eles estavam assando lá o cordeiro, comendo, e Deus fala assim: olha, vocês comam vestidos com cinto, né? Na cintura, calçados, sapatos nos pés, né? Comam apressadamente. Era para comer, né? E eles tinham toda uma orientação para fazer aquela Páscoa. Por quê? Porque naquela noite, os primogênitos do Egito iam ser todos mortos. Dos hebreus, não, mas do Egito, sim. Por quê? Porque Páscoa é o juízo de Deus sobre os demônios locais. E a igreja está perdendo tempo com isso. Porque na Páscoa, se nós comemorássemos essa festa bíblica, como devia ser comemorada, como devia ser vivida por nós, nós podíamos estar levando a juízo todos os demônios locais aqui, ó, dessa região. Nós podíamos estar decretando juízo de Deus, como o Senhor decretou juízo sobre os demônios do Egito. Cada praga do Egito, cada praga que começou no rio Nilo, as rãs, né, as moscas, o rio se tornou em sangue. Vocês lembram de todas? Que eu não lembro todas. Piolho. Cada elemento desse era um deus no Egito. Eles eram adorados. Por isso que o Senhor trouxe juízo sobre o Egito com as pragas. E a última praga foi o primogênito, não é? Todo primogênito do Egito morreu naquela noite. Porque Páscoa também é juízo de Deus sobre os demônios, né? A Páscoa devia ser celebrada por nós como o dia do nosso aniversário espiritual. Você nasceu de novo, amado? Se você nasceu de novo, se Jesus te salvou, se você saiu do sistema do mundo, você veio para o reino de Deus, esse é o dia do seu aniversário espiritual. Você nasceu de novo. A Páscoa devia ser celebrada por nós assim, né? Saímos do sistema do mundo. E essa festa marca o início da nossa vida. Então, o que eu queria deixar para os irmãos é que Jesus morreu na cruz para que você se tornasse inocente. Jesus morreu na cruz para que você se tornasse limpo. E Jesus morreu na cruz para que você fosse salvo. Jesus morreu na cruz para que você fosse filho. Jesus morreu na cruz para que você fosse herdeiro. E Jesus morreu na cruz para que você herdasse as promessas. Jesus salvou você para que você se torne cidadão do reino, herdeiro da terra prometida, a nova Jerusalém celestial, a cidade santa de Apocalipse 21. Nós somos convidados para as bodas do Cordeiro. Somos amigos do noivo, somos irmãos do noivo, família do noivo e somos convidados. Isso tem que ser Páscoa para nós. Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus, que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele cumpriu a lei lá atrás, quando Deus pediu que
que acrescentando, né, sobre o sacrifício fosse levado farinha, óleo e vinho. Ele cumpriu isso na sua vida. E ele foi o Cordeiro também, que morreu por nossos pecados, para que nós fôssemos livres. Então nós não precisamos viver no sistema desse mundo. Nós não precisamos viver em pecado. Nós não precisamos viver aprisionados. Nós não precisamos viver enlaçados. Porque Jesus já fez tudo isso para nós. Ele cumpriu todas as coisas. Amém, queridos? Deus abençoe. Interroga Jesus. Ele vai 2 vezes diante daquele povo e diz: eu não vejo nada de errado com ele, eu não vejo nada de pecado nele. Mas o povo queria que crucificassem Jesus. Então Pilatos faz a grande pergunta, que é uma pergunta que ecoa até hoje no mundo. Pilatos diz para o povo judeu que estava lá: o que farei de Jesus chamado Cristo? Amados, essa pergunta, ela não se cala, porque nós precisamos fazer essa pergunta para nós. O que nós temos feito de Jesus chamado Cristo? O que nós temos feito de Jesus chamado Cristo? Pilatos então entrega Jesus para ser crucificado por nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos, se nos tornássemos inocentes, para que nós nos tornássemos puros. Mas o que nós temos feito de Jesus na nossa vida? Nós temos guardado Jesus só para nós? Nós temos vivido Jesus? As pessoas têm visto Jesus em nós? A palavra de Deus diz que quando nós fizermos a um dos seus pequeninos, nós estamos fazendo para Ele. Então que nós possamos fazer esta pergunta: o que eu tenho feito de Jesus chamado Cristo? Amém? Faça essa pergunta no seu coração. É você e Deus. Nós temos uma grande responsabilidade, amados, de levar esse evangelho a toda criatura. De levar esse evangelho a toda criatura. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerras. Nós ouvimos falar de guerras de longe e de guerras de perto. Temos guerra aqui na Venezuela, temos guerra na Síria, temos guerra, temos fome na Somália, fome no Sudão, fome na África. Mas existe também avivamentos, amados. O fogo de Deus tem sido aceso em algumas regiões deste mundo. Na Nigéria, na Coreia, em outros lugares que eu não me lembro agora, mas que eu sei que o Senhor está. E o Senhor pode fazer
fazer do Brasil também. O Senhor pode fazer isso aqui no Brasil, porque o Senhor prometeu que se o povo brasileiro orasse, Ele ia destituir esse principado de corrupção sobre o Brasil. Essa é a nossa grande oportunidade, amados, de orarmos pelo nosso país, para que esse demônio que domina sobre o Brasil caia, que venha juízo de Deus sobre esse demônio, que essa Páscoa que nós vamos comemorar domingo, e esse ano ela coincide com a Páscoa judaica. Não são todos os anos que ela coincide na mesma data, mas esse ano ela coincide. Nós podemos orar. Eu queria orar agora sobre o Brasil, sobre a Síria e sobre o Haiti. Eu quero levantar um clamor aqui, irmãos, nós precisamos orar. A Bíblia diz que nós não podemos vencer as batalhas sem oração. Nós precisamos orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Jesus nos ensinou a orar. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus agora. Nós estamos assistindo pela televisão toda a delação premiada da Odebrecht, expondo metade daquele congresso dos seus erros e das suas falcatruas. Isso é a mão de Deus, queridos, porque o povo brasileiro clamou, mas o povo brasileiro tem que clamar mais. E nós vamos pedir que esta Páscoa de 2017, que é um ano profético, porque 2017 é jubileu de ouro em Israel, porque Jerusalém, cidade de Davi, cidade que o Senhor colocou o seu nome, completa 50 anos como capital de Israel. E o ano que vem, 2018, também um ano profético, 70 anos que Israel voltou a ser nação. E nós temos que olhar para Israel, e nós sabemos que Jesus está bem próximo. E nós vamos levantar as nossas mãos aos céus, e nós vamos clamar pelo Brasil. Eu quero ouvir um barulho santo aqui. Quero que você abra a sua boca junto comigo. Comece a orar pelo Brasil. Depois nós vamos orar pela Síria e depois pelo Haiti. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor, leão da tribo de Judá, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ti nós damos a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, Senhor. Deus, nós queremos responder a esta pergunta de Pilatos. Nós queremos falar o que nós vamos fazer de Jesus. Nós vamos dar Jesus às nações. Nós vamos levar Jesus ao Brasil, Senhor. Que o Brasil conheça Jesus verdadeiramente. Que o Brasil seja livre, Senhor, do roubo, do ladrão que tem roubado esse país, Pai. Que o Teu fogo venha sobre o Brasil, Senhor. Que o Teu avivamento venha sobre o Brasil. Avivamento de arrependimento, Senhor. De mudança de caráter. Senhor, nós precisamos de um avivamento de mudança de caráter, Senhor. Oh, Deus, abençoa a igreja brasileira. Perdoa a igreja brasileira. Ah, Deus, nós oramos pelo Brasil. Nós oramos pelo Brasil. Fogo de Deus sobre o Brasil. Fogo de Deus sobre o Brasil. Fogo de Deus sobre o Brasil. Depõe mesmo, Senhor. Estabelece o Teu juízo sobre o roubo, Senhor, sobre a mentira, sobre a prostituição, sobre, Senhor, todo tipo de pecado, Senhor, abominável ao Senhor, sobre a idolatria, sobre a feitiçaria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Cordeiro de Deus, o Senhor é o Cordeiro de Deus, o único Cordeiro que pagou tudo na cruz por nós e pela humanidade, Senhor. Oramos pela Síria, Senhor, tem misericórdia. Existem os nossos irmãos lá, existe uma igreja lá, existe um povo que crê em Jesus lá, Senhor. Estende as Tuas asas, Pai, asas do Altíssimo, Senhor. Protege as crianças, os idosos, as famílias. Protege, Senhor, livra aqui o Teu povo, Senhor. Oh, Jesus, assim como as pragas do Egito não atingiram o Teu povo lá no Egito, ó Deus, que nada atinja o Teu povo lá na Síria, Senhor. Levanta o Teu povo naquela nação, Senhor. Nós, como igreja brasileira, cobrimos a igreja da Síria, Senhor. E Te pedimos, Pai,
Executa o teu juízo sobre aquele governo ditador, Senhor. Sobre aquele governo tirano, Senhor. Oh Deus, que tem recebido ajuda da Rússia, que tem recebido ajuda de países, Pai, do Irã, países que querem destruir Israel, Senhor. O único objetivo desses países é destruir Israel. Deus, tem misericórdia do teu povo da Síria. Tem misericórdia, Jesus. Oramos pelos haitianos, meu Deus, pelo Haiti. Senhor, nós temos haitianos aqui na igreja, Senhor. Eles são nossos irmãos agora, Senhor. Estão aqui conosco. Nós te pedimos, Pai, que toda maldição que está sobre o Haiti, por causa daquele presidente que entregou aquela nação para Satanás, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós nos tornamos haitianos agora, e nós te pedimos perdão por aquele país, Pai. Principalmente pelos nossos irmãos que estão aqui, que estão desempregados, que precisam mandar dinheiro para sua família. Senhor, tem misericórdia. Perdoa o pecado do Haiti, Senhor. Perdoa o pecado do Haiti. Senhor, toda feitiçaria que ali, Senhor. Ó Deus, ocultismo, Senhor, todo tipo de trevas que há naquele lugar, Senhor. Nós te pedimos que sejam dissipados, Pai. Mas ajuda o povo haitiano que está aqui. Abençoa o Brasil, porque o Brasil tem aberto as portas para receber o estrangeiro, Senhor. Faz desse país um país próspero, Senhor. Faz do nosso país um país mesmo que possa abençoar o estrangeiro. Que possa abençoar o estrangeiro e abençoa a igreja brasileira, para que seja uma igreja doadora, para que seja uma igreja que cuida do órfão, da viúva, do necessitado. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como igreja neste local, Senhor. Nos ajuda como igreja Betel, Senhor. Estamos plantados aqui nessa região. Ó Deus, que nós possamos, Pai, ó Deus, proclamar a Tua palavra aqui neste lugar. E que esse bairro seja liberto, Senhor. Oh Deus, é a nossa oração. Que assim como Paulo e Silas, Pai, oraram e cantaram ao Senhor lá naquela prisão. Mas ele disse, todos foram libertos naquela noite. As prisões de todos caíram naquela noite, por causa de Paulo e Silas. Então, por causa de nós aqui, Senhor, neste lugar, quebra as cadeias e as prisões. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.